O medo universal de muita empresa mesmo. Existe um documento, um relatório que o seu contador te envia todo mês, ou pelo menos deveria enviar todo mês. E para a maioria dos empreendedores, empresários, ele gera uma de duas reações. Geralmente nós temos duas reações quando você recebe esse documento. Ou, primeiro, uma confusão completa, e eu posso garantir, é algo muito comum de acontecer, de as pessoas ficarem confusas ao receber esse documento. Ou um medo silencioso. Ou a pessoa fica confusa, ou muitas e muitas vezes a pessoa fica com um medo bem silencioso. Será que em qual quadrante você está tendo? Olha só, o nome dele, muito conhecido, DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Se você é empresário, quero acreditar que em algum momento você já ouviu falar sobre esse documento, DRE, demonstração do resultado do exercício. Você olha para aquela montanha de números e nomes estranhos e você às vezes até fica se perguntando: o que é essa história de lucro bruto, EBITDA, lucro operacional? O que isso tem a ver comigo, com a minha empresa? O que ele está me trazendo de informação? Pode ser que essa seja a pergunta que esteja aí dentro da sua cabeça. E é muito comum. Não ache que você é o único e exclusivo, que só você não entende. Não. Muito empresário, infelizmente, não entende, mas deveria. E você pensa: eu só queria saber se estou ganhando dinheiro de verdade. Talvez essa seja a grande pergunta. Talvez você diga: contador, eu quero saber se eu estou tendo lucro ou se eu estou ganhando dinheiro de fato. E aí, às vezes, o contador vai lá e te manda esse documento que nós chamamos de DRE, demonstração do resultado do exercício. E aí você vê aquela montoeira de número, você vê aquele montoeira de informação e você olha e diz: José, não entendi nada. Mas e se eu te dissesse que esse papel assustador, né, esse documento, é na verdade um mapa de tesouro? Eu quero ajudar a ressignificar esse documento para você. É muito importante a gente percebê-lo da maneira certa. E que hoje nós vamos decifrá-los juntos, de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Eu quero mostrar para você, de uma maneira prática, real, de como você vai olhar a sua DRE a partir de hoje. Por quê? Porque você não valoriza uma coisa que você não conhece. Provavelmente esse é o teu momento. É o momento em que você não entende nada. Talvez você veio para esse vídeo justamente porque você não entende o que você está lendo ali. Então eu quero mostrar para você, de uma vez por todas, como é que ele funciona e como é que você lê ele de uma maneira fácil e prática. Então vamos lá. Primeiro, o que seria a minha DRE? O que é esse documento? Eu vou apresentar para vocês como se fosse um GPS financeiro. É um GPS financeiro da sua empresa. Olha que interessante. Vamos ressignificá-lo então. Olha só. Pense na DRE como um GPS do seu negócio. Então ele não mostra apenas onde você está agora. Ele não vai te mostrar apenas, não, eu estou aqui nesse momento. Não. Ele vai fazer algo diferente. Ele mostra o caminho que você fez para chegar até ali. Se o caminho foi bom ou se foi ruim. E, infelizmente,
Nós sabemos que muito empresário acaba passando por caminhos muito ruins por falta de conhecimento, por falta de estratégia. E eu quero dar isso para você hoje. Ele conta a história financeira do seu mês, do seu ano. Então ele vai contar uma história. Só que a grande questão é como é que eu posso ler essa história? Como é que eu vou ler essa história? Então vamos lá. Lembre-se de algo. Ele é como se fosse um filme. Não é uma foto estática. Ele é um filme. Ele mostra tudo o que aconteceu de uma maneira diferente dentro da sua empresa. Você vai enxergar a tua empresa por meio de números. E olha que interessante. É uma linguagem imprescindível você conhecer. A partir de hoje você vai conhecer. A DRE, ele responde a perguntas mais importantes de todas. E qual é essa pergunta que ele busca responder para você? Ele busca responder depois de tudo, depois de vender, de produzir, de pagar todo mundo, se a sua empresa teve lucro, ou seja, sobrou dinheiro, ou prejuízo, faltou dinheiro. Esse documento ele tem esse objetivo. Responder apenas essa pergunta. José, ele responde outras? Responde. Mas a principal que a gente busca entender é se no final do mês, no final de um período, sobrou dinheiro ou faltou dinheiro. É uma pergunta importantíssima. Então vamos lá. É simples. É simples. Não estou dizendo que é fácil, porque se fosse fácil, todo empresário entenderia o que é uma DRE e toda vez que recebesse, não simplesmente arquivaria ele. Muito pelo contrário, usaria ele a seu favor. A lógica da cascata. É aquele momento, ahá! Sabe aquele momento, ahá? É isso que a gente precisa ter a partir desse momento que a gente entender como funciona uma DRE. Então vamos lá. A beleza da DRE é que ele funciona como uma cascata. Imagine como se fosse uma cascata. A cascata ela vai descendo de cima para baixo até chegar no final. E é exatamente assim que funciona a DRE. Uma coisa leva a outra, só que de uma forma bem lógica. Eu vou mostrar para você essa forma lógica. Então vamos lá. Imagine uma cachoeira. Pensa aí, visualiza aquela cachoeira. No topo temos a força total da água. Força total da água. Isso nós chamamos de faturamento bruto. Geralmente é a primeira linha. Ou, se está numa nomenclatura mais contábil, é a tua receita. Vai estar ali. Receita bruta. Receita bruta é a mesma coisa que faturamento bruto. É tudo que você vendeu. É a primeira parte da linha. Então ali ele vai revelar o quanto você vendeu durante aquele mês ou durante aquele período. Simples, simples. Vamos supor que você vendeu nesse mês 100 mil reais. Então na tua DRE, o faturamento que vai aparecer é receita bruta 100 mil reais. É a primeira coisa que vem. É a parte lá do começo da tua cascata, da tua cachoeira. É a força total. Então, é a primeira queda. A gente tem a primeira queda. Então, a água ela bate nas primeiras pedras, que nós chamamos elas de custos diretos do produto. Se a tua empresa vende produto, seria isso. As primeiras pedras que batem é o custo direto do teu produto. Então vamos lá, para entender um pouco melhor. Isso nós chamamos de custo da mercadoria vendida, famoso CMV.
Ali vai entrar imposto sobre venda, custo de matéria-prima, custo de mercadoria para ser vendida. É o bruto. É todo aquele custo da tua atividade principal. Se você vende sapato, todo o material que você utiliza para a fabricação do sapato ou para vender o sapato, você precisa comprar o sapato. Então, esse seria o teu custo de mercadoria vendida. E vamos supor que é 40 mil reais. Então, eu tive a minha primeira força, que é a venda, o meu faturamento, ou a minha receita bruta. E aí, a primeira linha que a gente bate, a primeira pedra, é o custo de mercadoria vendida, 40 mil reais. Se eu pegar o meu faturamento bruto menos o meu custo de mercadoria, só aquilo que é necessário para a fabricação do meu produto, do meu serviço, por exemplo, aqui no meu caso deu 40 mil, eu teria uma água que sobra. Então, ela forma um primeiro lago. Esse primeiro lago nós chamamos de lucro bruto. Ponto. Então, eu tenho meu faturamento bruto, menos meu custo de mercadoria vendida, ou custo de serviço. E aí eu vou ter uma sobra ali, que é o nosso lucro bruto. Bom se sobra. Eu conheço empresa que não sobra e é onde começa a quebradeira. Então, o que vai sobrar? Então, eu peguei 100 mil do faturamento, menos os meus custos que estão atrelados àquela questão da minha atividade principal, para poder vender o meu produto ou vender o meu serviço. E aí, nesse caso, sobrou 60 mil. É o meu primeiro lago. Então, de 100 mil, na primeira queda, eu já fiquei só com 60 mil. Parou por aí? Não. Aí a gente vai mais abaixo. A gente tem o que nós chamamos de a segunda queda. O que é a segunda queda? Agora a água desce e passa por todas as outras pedras da operação. Por quê? Porque você tem outras despesas, outros gastos no meio disso. São o que nós chamamos de despesas operacionais. Despesa operacional são aqueles gastos necessários para o teu negócio girar. Vamos lá. O aluguel, o salário, o marketing, a água, a luz. Então, tudo isso é uma despesa operacional. Ela não é o teu custo direto, você não está vendendo isso, mas para que você possa vender, para que você tenha esses custos, essas despesas, que nós chamamos de despesas operacionais. E neste caso, a gente ficou com 35 mil reais. Vamos lá, fiz as somas, deu 35 mil de despesas operacionais, pagando aluguel, contador, todo esse pessoal aí, deu 35 mil. Então, tinha me sobrado um valor, certo? 60 mil. Aí, eu pego essas despesas operacionais e eu vou tirar ela, porque é uma parte que vai para despesa operacional, importantíssimo para o meu negócio funcionar. Então, a água que resta, ela forma um segundo lago, mais abaixo. E aí esse lago nós chamamos de lucro operacional, ou o mais famoso EBITDA. Muita gente fala em EBITDA, né? A gente vê em muitos noticiários. O EBITDA da empresa deu tanto. Esse daqui é o EBITDA. Então, nesse caso, tinha 60 mil daquele laguinho que sobrou. Eu fui lá, tirei a parte das despesas operacionais, 35 mil, sobrou um outro lago, menor ainda, de 25 mil reais. Olha que interessante. Aqui a gente tem o que nós chamamos de lucro operacional, da operação, das atividades da empresa. E é interessante a gente saber desse número. E a última queda, finalmente a água passa pelas últimas pedrinhas da nossa cachoeira. E aí a gente tem os impostos sobre os lucros e os juros. Porque o governo,
Ele é um sócio oculto da tua empresa e ele quer um pedaço para ele. Então ele vai dizer o seguinte: olha, o tanto de lucro que você vai ter, eu quero uma parte para mim. E aí vai lá e você tem que pagar, por exemplo, nesse caso, R$ 5.000 de impostos e juros. Então, daquele valor que sobrou, 25 mil, 5 mil foi para o governo. Ele foi lá e pegou isso de você, porque ele diz o seguinte: para que eu funcione, para que eu possa dar segurança pública, para que eu possa dar escola, para que eu possa dar, entre outras situações, eu preciso de uma parte do teu valor de lucro. E aí a gente vai mais abaixo. Então a água chega calma e limpa no fundo do rio. Então a gente tem lá o fundo do rio, é o que sobrou desse processo todo que a gente viu aqui. E esse nós chamamos de lucro líquido. O que seria esse lucro líquido? É o dinheiro que realmente foi gerado dentro do negócio, naquele período, naquele mês. Muito importante você saber esse valor. Muito importante. Nesse caso, que a gente viu ali, começou com 100 mil e lá no final sobrou realmente 20 mil. Esses 20 mil é o lucro líquido do negócio. Importantíssimo você saber dessa informação. E as 3 perguntas de ouro para o seu DRE. Às vezes você pode dizer: José, tá, agora entendi como é que funciona a DRE. No início tem o faturamento, vai tendo as minhas despesas e no final fica o que realmente sobrou. Porque é importante que sobre. Se o teu negócio não está gerando lucro, ele está com alguma deficiência. Então, a gente começa a fazer algumas perguntas. Então, o que eu gosto de fazer? Eu olho para a DRE e faço 3 perguntas de ouro. Olha só. Primeiro, você viu que não é um bicho de 7 cabeças. É claro, fiz de uma maneira mais resumida, mais prática, mas basicamente é isso. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa decorar tudo isso. José, meu Deus, agora tem que decorar os nomes. Não. Se você entender a lógica, não vai ter erro. Não vai ter erro. Ele é simples. Você precisa fazer 3 perguntas para a sua DRE, ou demonstração de resultado do exercício. Você vai se tornar tipo um detetive financeiro. Olha só essas 3 perguntas importantes. Pergunta de ouro número 1. Primeira pergunta é: meu produto ou serviço se paga? É a primeira pergunta que você precisa saber responder e a tua DRE vai te dizer: o meu produto ou serviço se paga? E como é que eu vou saber disso? Você vai olhar para o lucro bruto. Você vai olhar lá na DRE e procurar lucro bruto. Tem saldo positivo? Se o saldo está positivo, em tese, o teu produto ou serviço está se pagando. É o primeiro ponto importantíssimo. Se o seu faturamento foi de 100 mil e o seu lucro bruto foi de 60 mil, como no exemplo que eu mostrei, isso significa de que cada 100 reais que você vende, então cada 100 reais que você vende, sobra 60 reais para pagar o resto da empresa. Olha que interessante. Então, se o meu faturamento foi 100 mil e o meu lucro bruto 60 mil, a cada 100 reais que eu estou vendendo, 60 é para pagar o resto da empresa. Olha que número importante de se saber. E eu preciso saber se ele está pagando, porque se esse 60 mil não fosse 60 mil e fosse negativo, significa que os meus custos e despesas estão mais altos do que eu estou vendendo. Isso é um problema bem sério. E é aí que a gente tem que observar. Se este valor, se esse número estiver baixo ou negativo, o problema está no seu preço ou no seu custo direto. Então você já mata a charada no começo da tua DRE. Se esse valor for muito baixo,
O problema ou está no teu preço, então você está precificando errado, ou está no teu custo. Você não está negociando bem com os teus fornecedores, você não está olhando ali os prazos, você está tendo algum problema nessa parte. E aí você precisa resolver e analisar com atenção. Pergunta de número 2. A segunda pergunta é importante. A minha operação, ela é eficiente? A primeira pergunta você respondeu. A primeira pergunta foi se o seu produto ou serviço se paga. Agora a pergunta é: a minha operação ela é eficiente? Ela está sendo eficiente? Como é que eu vou responder essa pergunta? Você vai olhar para o seu lucro operacional. José, como é que eu vou responder olhando para o lucro operacional? No nosso exemplo, o lucro bruto era 60 mil. Mas depois de pagar toda a operação, aluguel, contador, todo mundo, sobrou 25 mil. Sobrou 25 mil, porque estava positivo. O que isso quer dizer? Isso significa que a sua operação comeu 35 mil reais desses 60 mil que tinha sobrado do lucro bruto. Ou seja, eu consegui pagar, né? Minha operação se paga. E a minha operação no dia a dia para fazer o negócio acontecer me sobrou ainda 25 mil, depois que ele consumiu ali os 35 mil reais que era dele. Olha que interessante. Se esse salto for muito grande, a sua operação está muito inchada. E acontece. A gente vê muita empresa com esse problema. Onde as despesas com a operação para fazer a coisa acontecer está muito inchada. A empresa está muito grande. E aí sabe o que acontece? A empresa muito grande come todo o lucro. E aí se come todo o lucro, eu tenho problema. Então eu tenho que observar se a minha operação não está inchada. Ou seja, se ela estiver inchada, ela está sendo ineficiente. Então você está gastando muito, por exemplo, com aluguel, com salários ou despesas administrativas. E aí você vai ter que fazer essa investigação. Onde é que está sendo a minha maior bocanhada? Eu estou abocanhando uma parte grande do meu lucro aqui. Não está sendo muito eficiente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar as formas de resolver isso. Olha como a DRE é importante e te faz pensar. Pergunta de ouro de número 3. Importantíssima também. Qual o lucro de verdade da minha empresa? Primeiro eu entendi se o meu produto ou serviço está se pagando. Depois eu analisei a eficiência da minha operação. Se ela está sendo eficiente, se ela não está sendo inchada. E agora eu busco responder essa terceira pergunta. Qual o lucro de verdade da minha empresa? E qual seria? A resposta está lá no lucro líquido. A última linha. O meu olhar vai para a última linha. Então, no nosso exemplo, é 20 mil. Então, daqueles 100 mil reais de faturamento que eu tive, me sobrou de verdade 20 mil reais. Que interessante, né? Importantíssimo saber essa informação. Esse é o número final. E ele é o que realmente importa. É um dos números mais importantes desse documento. Mais importante. Por quê? Por exemplo, nesse caso, ele representa 20% de margem. Ou seja, depois que eu fiz toda a minha operação, me sobra 20% de dinheiro. José, eu olhei aqui minha DRE e não sobrou nada. Problema. Tua operação está sendo ineficiente. Aí você vai investigar onde está o teu problema. Aqui, como é que eu chego a 20% de margem? Eu pego os 20 mil de lucro, para 100 mil de faturamento eu tenho 20%. Então eu tenho 20% de lucro líquido. Que informação valiosa. E com esse número que você se compara com outras empresas do setor. Se você faz parte, por exemplo, de associações
ou você tem amigos que têm o mesmo ramo de atividade, é importante você saber qual o lucro que ele está tendo. Ah, José, ele não me passa. Está tudo certo. Mas se você construir essa amizade, você consegue compartilhar essas informações. Ah, quanto é mais ou menos de margem de lucro que você está tendo? 20, 30, quanto? E aí, quando você tem essa informação, você compara com o seu. Olha que importante. O jogo do 1%. Eu quero te dar uma dica importante. E eu quero te mostrar de forma prática. Que até agora a gente mostrou DRE, como ela funciona, as perguntas que você tem que fazer ao analisar uma DRE. E eu quero mostrar para você o jogo do 1%. E ele é mágico. Olha só. Olha a mágica que ele é. Por que tudo isso importa? Porque analisar tudo isso que a gente viu é importante. Vamos lá. Vamos jogar o jogo do 1%. O que seria esse jogo do 1%? Imagine, por exemplo, que analisando a sua DRE, você consiga a seguinte informação. Aumentar o seu preço em apenas 1%. Você já pensou em aumentar o seu preço em 1%? Ou reduzir o teu custo do produto ou do serviço em 1%? Ah, José, mas 1% não é quase nada, gente. Observe. Ou cortar as suas despesas operacionais em 1%? Você pode. Sempre tem um meio, sempre tem um jeito. Se você analisar com intenção, você consegue achar isso. Parece pouco, certo? Eu sei, faz parte. É importante você entender que às vezes esse número 1% proporcionalmente parece muito pouco, mas ele tem um efeito combinado. Porque se eu tenho um efeito combinado disso, por exemplo, o lucro líquido, se eu conseguir fazer os três, melhorar o meu 1% no primeiro, 1% nos custos e 1% nas minhas despesas, eu tenho já 3%. E 3% é bastante. É bastante. É exponencial. Dependendo da sua estrutura, essas pequenas melhorias de 1% podem aumentar o seu lucro final em até 10%. Você sabia? Se você tiver aí um parceiro, um contador parceiro, que te der essas informações certinhas, gente, você tem uma mina de ouro na mão. Uma mina. Você pode aumentar o seu lucro em 10%, em 15% ou até 20%. Eu já vi isso na prática. E isso é real também para você. Você precisa entender isso também, que é possível para você. O poder não está em fazer aquela grande mudança, que é muito comum muita gente fazer isso. No dia que eu tiver a grande mudança. Não procure a grande mudança. Está em fazer pequenos ajustes inteligentes. Todo dia, se você buscar fazer ajustes inteligentes, baseados no teu mapa de tesouro, que é a tua DRE, que ela está te mostrando, eu tenho certeza que os teus resultados melhoram. Vamos lá. Então, a gente tem um desafio. Detetive financeiro. Você vai vestir essa capa de detetive financeiro e vai fazer o seguinte. Você sobreviveu. Você viu que não é complexo. É possível entender. Agora que você decifrou a DRE, agora você tem o poder de olhar para os números sem medo. Sem ficar, não entendo isso e descarto. Não descarte. Realmente leia, entenda. Eu tenho certeza que você vai tirar muito resultado. Se este mapa te ajudou, eu vou pedir um sinal para você. Você vai me dar um sinal. Preste muita atenção. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Por quê? A nossa missão é colocar poder financeiro na mão de quem realmente constrói esse país, que é você. É você quem está construindo esse país. Você, empresário, empreendedor. Você que trabalha no financeiro. Você tem um papel crucial nesse processo.
E agora, seu desafio, detetive financeiro, você vai pegar a sua última DRE, aquela DRE que muitas vezes você descartou, ou se você não está recebendo, peça para o seu contador isso. E mesmo que pareça confuso, José, que confuso, você vá para os comentários e responda uma destas perguntas. Só quero que responda uma delas. Primeiro, olhando para a sua cascata, onde você acha que está o seu maior vazamento de dinheiro hoje. Comenta aqui para mim. Onde é que você acredita que está o seu maior gargalo, o seu vazamento de dinheiro? Você consegue analisar a sua DRE e ver. Você pode enxergar isso. É o custo do produto ou nas despesas operacionais? Responde aí. Ou qual o primeiro pequeno ajuste, aquele de 1%, que você vai se comprometer a tentar fazer no negócio essa semana? Comece hoje. Comece hoje. José, já é tarde da noite. Ótimo. Então comece. Por onde você vai começar esse ajuste inteligente de 1%? Gente, seja corajoso. Compartilhe essa tua investigação aqui dentro dos nossos comentários. Lembre-se, clareza é poder. Talvez você nunca utilizou essa ferramenta tão bacana justamente porque você não entendia, mas agora você entende. Você já entendeu a lógica dela, agora você vai usar essa lógica ao teu favor. E você acabou de dar o primeiro passo para se tornar um mestre financeiro do seu próprio negócio. Isso é imprescindível no processo. Gente, fica com Deus e até a próxima.